Somente, senhor presidente. Eu hoje começo desta tribuna um processo de despedida desta casa. Quero parabenizar a todos os meus colegas deputados e deputadas reeleitos, aos que assaram novos cargos, como deputado Marco Rota, deputada Conceição Sampaio, eleitos deputados federais, dizer da minha alegria da convivência durante esse período, com uma disputa política em determinados momentos mais acirrada, mas sempre uma disputa leal e fraterna, que, sob a minha ótica, sempre teve como objetivo defender os interesses do povo do Amazonas. Eu estive nesta tribuna, no início desse processo eleitoral, para anunciar a ousada e corajosa decisão minha, reafirmada pelo meu partido, de concorrer ao cargo de governador do estado do Amazonas. Durante esses últimos 3 meses, dei o melhor de mim para oferecer uma alternativa real de mudança transformadora e segura ao povo do Amazonas. E quero, nesse momento, agradecer a todos aqueles que me acompanharam nessa caminhada, mas especialmente agradecer a quase 180 mil amazonenses que acreditaram nesse projeto de mudança. Mais de 167 mil manauaras. Portanto, a minha palavra, ao final desse processo eleitoral, ao final do primeiro turno desse processo eleitoral, é de agradecimento ao povo do Amazonas e, em especial, ao povo de Manaus, que deu a mim mais de 17% dos votos da capital. Registro que a votação alcançada nesse caminhar é um marco histórico na vida política do estado do Amazonas. Primeiro, porque foi essa coragem e essa ousadia a responsável pela garantia da realização, na primeira vez na história do Amazonas, de uma eleição que será decidida no segundo turno. Não fosse essa decisão ousada e corajosa, minha e dos companheiros e companheiras que me acompanharam, nós não teríamos a oportunidade de maturar durante mais quase um mês sobre os projetos que se apresentam para o futuro do nosso estado. Mas o principal que merece ser registrado é que a nossa candidatura alcançou a maior votação da história de uma candidatura independente no estado do Amazonas. Quero lembrar que o hoje prefeito Arthur disputou uma eleição contra Amazonino e Eduardo Braga e teve 6% dos votos. Que o vice-prefeito, deputado federal eleito, Issa, disputou a eleição contra Alfredo e Omar e teve pouco mais de 100 mil votos, ainda que tendo quase 5 minutos de televisão por conta da junção do tempo do PPS, do PV e do PSDB. Nós conseguimos, com 1 minuto e 42 de televisão, nós conseguimos, diante de todas as dificuldades materiais, políticas e financeiras, alcançar e tocar o coração de quase 180 mil amazonenses. Se a vitória eleitoral, do ponto de vista prático, não se deu, não há dúvida de que a expressiva votação dessa candidatura representou um desejo crescente no coração do povo amazonense de mudança e de abertura de um novo caminho, de um caminho pautado na transparência, na eficiência administrativa e na participação popular. Mas a vitória maior é a vitória política de uma campanha fora da linha da história política do Amazonas. Quando nós iniciamos a nossa caminhada, eu dizia, meu presidente, na entrevista que dei ao Valdir Correia, você assistirá, Valdir, a mais bonita campanha eleitoral da história do Amazonas.
E eu não tenho dúvida de que nós encerramos esse processo como a mais bonita campanha eleitoral que esse Estado já viu. Um programa de TV que não atacou ninguém, criativo, informativo, propositivo. Nós fechamos o processo eleitoral sem responder a nenhuma representação por crime eleitoral. A candidatura Marcelo Ramos 40 não pisou no Tribunal Regional Eleitoral. Nós não cometemos absolutamente nenhuma conduta que fosse passível de questionamento pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público Eleitoral e nem mesmo por nenhum dos outros candidatos. Nenhum dos outros candidatos apresentou qualquer representação eleitoral contra a nossa candidatura, o que demonstra que é possível, sim, fazer uma campanha de oposição independente, corajosa, de forma propositiva, dentro do que determina as leis, sem ultrapassar os limites da disputa política leal. E isso é um marco na história eleitoral do Estado do Amazonas. Mas a principal vitória política desse processo foi ter alcançado o desafio de plantar no coração dos amazonenses a chama da esperança. E temos o desafio que se segue, o desafio de seguir regando essa chama para que no futuro muito próximo ela possa dar frutos e possa apontar e consolidar um novo caminho para a política do Estado do Amazonas e para a vida do povo amazonense. Eu acredito muito nisso. O momento é de gratidão e tenho dito a todos que caminharam conosco, tenham certeza de que essa história não termina agora, de que essa caminhada não termina agora, de que, na verdade, nós só iniciamos uma caminhada, iniciamos uma bela caminhada, uma caminhada que seguirá ainda por muito tempo, ainda que fora do parlamento, ainda que fora do campo institucional, porque a minha vida pessoal e política, ela é uma vida militante. Muitos me perguntam o que farei a partir de 1º de janeiro de 2015. Farei o que sempre fiz na minha vida. Eu fui o presidente do Grêmio Estudantil da minha escola, do Centro Acadêmico da faculdade, da Associação dos Advogados Trabalhistas, quando passei a atuar como advogado sindical de várias entidades. Eu tenho uma vida militante. A política, para mim, não se resume à atividade parlamentar ou ao exercício de um cargo eletivo. E retomarei, no dia 1º de janeiro, a minha ação militante, como cidadão responsável com o presente e com o futuro da nossa gente, com uma carga muito maior, com a carga de ser o depositário hoje das esperanças e da confiança de 180 mil amazonenses, de mais de 167 mil manauaras. E quero dizer que no momento correto, aguardando a decisão da direção nacional do nosso partido, que reunir-se-á amanhã, aguardando a decisão oficial daquela que foi a minha candidata a presidente, Marina Silva, com quem conversei longamente ao telefone ontem, aguardando a decisão dela, manifestarei também o meu posicionamento em relação às eleições do 2º turno no Estado do Amazonas e também o 2º turno no Brasil, na certeza de que, como cidadão e como democrata, não considero o voto nulo e o voto branco uma opção. Eu escolherei uma candidatura e darei o voto a essa candidatura, mas avaliamos ainda em conjunto com as pessoas que nos apoiaram nessa caminhada, se essa decisão tomada será declarada ao público ou não. Isso é uma decisão que nós tomaremos no momento correto e aguardando o posicionamento da direção nacional do nosso partido, que estará reunida amanhã. Quero agradecer a todos que durante essa caminhada deram manifestações de respeito, de carinho, de apreço, e dizer que essa história não acabou, que ela está só começando e que novas belas caminhadas virão muito em breve, com a certeza
de que hoje nós representamos um expressivo desejo de mudança que pulsa no coração do povo do Amazonas e, em especial, do povo manauara. Minha gratidão, minha absoluta gratidão ao povo da cidade de Manaus, que me deu, mesmo diante de todas as dificuldades, a maior votação da história de uma candidatura independente, alternativa e com as dificuldades materiais e políticas que nós enfrentamos. Sou muito grato por essa caminhada, sou muito grato ao reconhecimento do povo de Manaus e de parcela do povo do interior do Amazonas. E digo que a chama continua acesa. Muito obrigado, senhor presidente.